Palavra o mais alto que você puder. Se você está sem a Bíblia aí, pode abrir o aplicativo do seu celular, coloca aí no aplicativo da Bíblia e você pode erguer seu celular com a Bíblia. Vamos declarar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta por gentileza, abra o seu coração, abra a sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo de número 1. Vamos fazer uma leitura até o versículo de número 10. Nós vamos, irmãos, eu senti no meu coração que nós vamos começar a fazer alguns estudos aos domingos, mais sistêmicos, né? Algo que a gente consegue dar continuidade. E nós vamos estudar toda essa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e também a segunda. Então nós vamos caminhar hoje do 1 ao 10. É claro que não vai dar para fazer algo assim tão exaustivo por causa do tempo. Mas nós vamos, do 1 ao 10, falar um pouco sobre esse primeiro capítulo. E aí vamos dar sequência, semana que vem, capítulo 2, alguns versículos. Depois vamos passar para o capítulo 3 e assim por diante. Amém, irmãos? Vai ser uma bênção, uma série da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 1. Dar um tempo para os irmãos abrirem aí. Eu vou ler aqui na versão NVI, a primeira leitura, depois eu continuo aqui. Quantos se encontraram? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações, lembrando continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor. Apesar de muito sofrimento, receberam uma palavra com alegria que vem do Espírito Santo. E, assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Pai, fale conosco, que esta não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, abrir os nossos olhos espirituais,
Que o Senhor possa nos conceder espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumine os olhos do nosso entendimento. Conduza-nos, Espírito Santo, à revelação da Tua palavra. E nós, como sempre, vamos devolver ao Senhor toda a honra e toda a glória no nome de Jesus. Quantos creem, digam amém. Irmãos, quando nós olhamos aqui para a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, algumas coisas me chamam muita atenção. Paulo, se você for ver o relato de quando Paulo vai plantar essa igreja, está em Atos 17. Em Atos 17, a Bíblia diz que Paulo, quando chega em Tessalônica, ele tem uma estratégia. Ele primeiro vai às sinagogas e ele começa a pregar. Por que ele vai nas sinagogas? Porque ali havia alguns judeus que já conheciam sobre o judaísmo, sobre a base, que era a vinda do Messias, e Paulo vai pregar para aquelas pessoas, havia ali judeus e gregos também que iam às sinagogas. Paulo vai pregar para aquelas pessoas dizendo que o Jesus, que o Cristo de fato é o Messias, que Jesus é o Cristo esperado. E Paulo vai pregar, e a Bíblia diz que uma multidão se converte ao Senhor. A palavra fala que tanto judeus como gregos, uma multidão. Primeiro os judeus que conheciam a antiga aliança, que conheciam as leis de Moisés, o Pentateuco. Depois uma multidão de gregos, que Paulo fala, os gentios começam a crer na fé. Só que Paulo, segundo o relato em Atos, o relato de Lucas em Atos, Paulo ele ficou ali na questão da pregação, a exposição do evangelho, ele ficou apenas 3 sábados. Paulo ficou 3 sábados apenas, não mais do que isso. Eu fiquei me perguntando assim, como alguém em 3 sábados consegue ganhar para Jesus uma multidão e sair daquele local e deixar essa multidão consolidada no evangelho. Porque uma coisa é só ganhar, outra coisa é ganhar e a pessoa se consolidar no evangelho. Eu comecei a perceber algumas coisas, e uma delas está aqui no versículo de número 5. Se você puder voltar de novo seus olhos a 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Agora eu vou ler na Bíblia que eu costumo usar aqui, ARA, Almeida Revista Atualizada. Olha só: porque o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Eu fiquei perguntando assim, eu vou dizer isso de novo, como alguém consegue ir numa cidade, ir em um local, um ministro, e durante 3 sábados, menos de um mês, ganhar uma multidão. Eu estou falando de uma multidão, gente. Uma multidão entregando a vida para Jesus. E Paulo sai dessa cidade, e essa multidão se torna a igreja em Tessalônica, uma igreja em uma cidade. Aí quando eu leio o versículo 5, eu consigo achar uma resposta. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas fala comigo assim, poder. Fala comigo assim, poder. Fala em poder. Fala assim, e no Espírito Santo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Dos nossos dias, nós estamos tendo muito contato só com a palavra, com sabedoria humana. Nós temos muito intelectuais, e nada contra isso. Muitas pessoas só no campo da mente, só no campo filosófico. Muita pessoa que recebe o evangelho só no nível intelectual. Nós sabemos que tem 3 níveis de conhecimento. Primeiro conhecimento, nós poderíamos definir. Essa definição veio através do pastor Napoleão Falcão, achei isso muito lindo. O primeiro nível do conhecimento é o nível do conhecimento pesquisado. O segundo nível do conhecimento é o conhecimento herdado. O herdado é esse que você recebe de alguém, dos seus pais, seus avós, de alguém, de um professor. Mas existe um terceiro nível de conhecimento, que é o conhecimento revelado. E esse só pode vir de Deus mediante a pessoa do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo assim, eu
preguei, o evangelho que chegou até vocês não foi um evangelho intelectual somente. Não foi um evangelho a fim de trazer a mente ou ganhar a mente de vocês. Não foi uma persuasão humana, não. Nós pregamos uma palavra que toca a alma, que toca o espírito. Nós pregamos o evangelho no poder de Deus e na unção do Espírito Santo. A igreja dos nossos dias, irmão, nós estamos passando uma crise, eu repito, temos muitos intelectuais, mas poucas pessoas que estão queimando por Jesus de verdade. O segredo, irmãos de Paulo, o nosso evangelho não chegou até vocês tão somente em palavra, mas sobretudo, ou seja, acima de tudo, em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Olha o que a palavra diz em 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4. Olha que tremendo, irmãos. Olha essa base. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra, e eu oro isso aqui toda vez, irmãos. Essa é a oração que vocês me escutam. Eu oro isso aqui. Faz muitos anos que eu oro, toda vez que eu vou pregar esse mesmo versículo. Eu sei ele de cor, mas eu quero ler com você, olha só. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo, se você pegar aqui, eu irmão, versículo 1, eu irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo e esse crucificado. Paulo está dizendo assim, eu não fui até vocês com ostentação de linguagem, com palavra difícil, porque, irmãos, entenda bem, nós podemos impressionar, alguém pode impressionar sem abençoar. Alguém pode impressionar sem edificar. Alguém pode impressionar, mas não deixar ali no coração daquela pessoa uma fé fortalecida, arraigada, estruturada em Deus. Alguém pode impressionar e você pode sair assim, puxa vida, que homem que sabe, né? Que português legal, que homem erudito, que coisa maravilhosa. E ao mesmo tempo você olhar para a sua vida e não ter resultados da fé, não ter uma fé arraigada em Jesus, mas uma fé que está alicerçada em sabedoria de homens. Paulo ficou 3 sábados, menos de um mês, e ele saiu de lá e deixou uma igreja fortalecida, uma igreja fortificada, uma igreja poderosa, porque aqueles irmãos não estavam estabelecidos em homens, mas em Deus. Aquelas pessoas não estavam dependentes de homens, eles não eram dependentes do apóstolo Paulo, eles aprenderam a caminhar no poder e na unção do Espírito Santo. Sabe quem mais precisa? E entenda bem, irmão, quando eu falo precisa, eu sei que todos nós devemos caminhar juntos. Não põe a mão nas minhas palavras, eu contexto eu estou pregando aqui. Mas quem mais precisa de homens é quem menos tem relacionamento com o Espírito Santo. Quanto mais apoiado em homem a gente é, não que não devamos ter discipuladores, eu já preguei sobre isso. Mas quanto mais nos apoiamos em homens, menos de Deus nós temos. Quanto mais você recebe algo somente através de homens, menos direto da fonte você bebe. Sabe qual é um dos níveis de maturidade no natural mesmo? Um dos níveis de maturidade que você começou a crescer.
você pode agora no fogão e preparar a tua própria comida. Quem está entendendo em nome de Jesus? Quem está entendendo em nome de Jesus? Paulo, eu repito, irmãos, eu fiquei me perguntando sobre isso. Por que Paulo consegue pregar 3 meses e sair? E ficar uma igreja, nós vamos ver agora o relato dessa igreja, uma igreja poderosa. Segundo 1 Coríntios 4:20, a palavra diz que o evangelho não se constitui em palavras, mas poder. O evangelho não é só palavra, irmãos, mas poder. Abra sua Bíblia em 1 João 2:20. A epístola a João, tá, gente? Não o evangelho, lá no finalzinho da Bíblia. Capítulo 2, versículo 20. E vós possuis a unção que vem dos santos, e todos tendes conhecimento, e todos tendes, verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Então Paulo pregou um evangelho que não é sabedoria humana. Paulo pregou um evangelho que não é um convencimento intelectual. Paulo pregou o evangelho com poder, com unção, e essa unção tocou os irmãos em Tessalônica e cumpriu aqui, irmãos, a unção do Espírito Santo. Quando Paulo saiu, o Espírito Santo, põe amor nas minhas palavras, o Espírito Santo se tornou o pastor daquela igreja. Porque aqueles irmãos não tinham o Paulo para falar assim: Paulo, eu posso fazer isso ou aquilo. Eles não tinham o Paulo. De vez em quando chegavam as cartas, vamos falar de semana que vem. Não dava para mandar um WhatsApp: ô Paulo, isso aqui é pecado ou não? Sabe o que eles tinham? Eles estavam queimando pelo Espírito Santo. Eles receberam a unção do Espírito Santo. Eu escutei uma palavra uma vez do pastor da Lagoinha, o pastor Paulo César, um grande mestre, mais de 50 anos de ministério, de mestre da palavra, pastor Paulo. É aquele que quando começa a falar, teve um dia que eu estava com ele na mesa, irmãos, eu só sentava só para ouvir, e não queria falar nada perto desse homem. Um dia ele olhou para nós, num grupo de pastores, e falou assim: ninguém tem autorização para ensinar na igreja, somente o Espírito Santo. Aí nós ficamos olhando, mas e a gente que prega? Alguém perguntou, e ele respondeu assim: quem prega só pode pregar pelo Espírito Santo, porque quem ensina é a unção, não o homem. Quem te ensina é a unção, não o pastor Nilson. Se o pastor Nilson te ensinar, você vai sair por aquela porta como você entrou aqui. Se o pastor Nilson te ensinar, ele não tem poder de te convencer. Talvez eu te convença naquilo que lhe é peculiar, naquilo que lhe é favorável. Talvez eu te convença naquilo que você já queria fazer. Talvez eu te convença naquilo que você já é o teu estilo de vida. Mas quando houver um confronto, você simplesmente rejeita e joga fora. Agora, quando a unção ensina, agora quando não é o homem, é o poder do Espírito, quando o homem é apenas um canal, a unção toca em você e há uma transformação, e essa unção te convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa unção, irmãos, nós precisamos de Deus. Sabe o que eu vejo, irmãos, e há um clamor no meu coração para isso? Nós precisamos ir além do evangelho só de palavras. Nós precisamos voltar a um evangelho de experiências. Tem muita gente que nunca teve uma experiência com Deus, e as experiências são importantes. Quem fala contra as experiências não leu a Bíblia toda, irmãos.
Eu não estou aqui negando a palavra é a base. Mas nós precisamos de experiências. Nós precisamos de caminhar, irmãos, a partir da palavra. Tem um mundo. Olha só, nós temos duas experiências quando se fala de evangelho. A primeira experiência chamamos de experiência de porta. A segunda experiência chamamos de experiência de caminho. Tem muita gente que parou na porta. Tem muita gente que entrou para o reino de Deus. Ele entrou pela porta e parou. Mas Deus diz assim: depois que você entrou pela porta, tem um caminho para você. Ou seja, depois que você começa a conhecer a palavra, você precisa ter as experiências da palavra na sua vida. Irmãos, será que nós estamos vivendo o evangelho só de palavras? Sabe qual que é o evangelho só de palavra? É que o evangelho de palavra está muito parecido com religião. Irmãos, a fé que nós possuímos não é religião. O IBGE pode falar que nós pertencemos a uma religião cristã, mas nós não somos religiosos. Tem uma diferença entre ser religioso e ser espiritual. Nós não pertencemos a uma religião, nós pertencemos a um reino. Entenda bem, irmãos, nós não somos evangélicos, nós somos filhos. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? O nosso cristianismo, irmãos, não é religião, é o nosso relacionamento com Deus. Quem não se relaciona com Deus recebe o nome de cristão, mas essa pessoa está com um problema no seu cristianismo. O nosso cristianismo, irmãos, a base é o relacionamento com Jesus. Agora, o problema de alguém que só recebe um evangelho que é pregado só de palavra, só de sabedoria humana, é que a sua fé vai estar alicerçada no lugar errado. Vai estar alicerçada na areia e não na rocha. Alicerce areia e não rocha. Quem está entendendo em nome de Jesus? Areia. Areia. Deus quer te levar a um nível mais profundo. Deus quer te levar a um lugar de relacionamento com Ele. Deus quer te levar a um lugar de desejo por Ele. Sabe como que a gente mantém essas coisas que nós recebemos? Disciplinas espirituais. Buscar a presença de Deus, irmãos. Tem uma frase de Leonardo de Ravenhill no livro Porque Tarda o Pleno Avivamento. Ele disse algo: se o apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, tivesse encontrado apenas um pregador, nós nunca mais teríamos ouvido o nome dele. Mas o Saulo não encontrou apenas um pregador, ele encontrou a glória de Deus. O que transforma uma vida. Parece até estranho um pregador falar isso, né? Um pastor falar isso. Mas o que transforma não é você encontrar o Nilson aqui aos domingos. O que te transforma não é você encontrar mais um pregador ou mais um mestre. O que te transforma é você de verdade encontrar Jesus. Agora, tem muitas pessoas que encontraram o pregador, mas não encontraram Jesus ainda. Tem muitas pessoas que frequentam grupos de estudos teológicos, mas não encontraram Jesus ainda. Tem muitas pessoas que frequentam faculdades teológicas, que muitas delas deveriam nem existir, mas nunca encontraram Jesus ainda. O que transforma, irmãos, não é me encontrar aqui ao domingo, seja de terno ou seja de tênis. O que transforma, irmãos, é você ter um encontro real com Jesus. E só você sabe o quão de Jesus você carrega. Só você sabe o quão da unção você carrega. Só você sabe o quanto da presença de Deus você carrega. Só você sabe o quanto você deseja Deus. A diferença é que encontrar eu ou encontrar os nossos
nossos irmãos que estão recepcionando ou encontrar a igreja, e nós queremos ter uma igreja de excelência para servir a cidade, mas isso não transforma ninguém, não é transformador. Se a gente não receber da fonte de Deus, vamos correr o risco, e não é só a Lagoinha para Missão, mas vamos correr o risco de ter uma igreja cheia de pessoas vazias de Jesus. A W. Tozer diz uma frase, eu até postei essa semana, que diz: os pregadores de hoje querem encher as igrejas, mas os pregadores da igreja primitiva queriam encher as pessoas de Deus. A igreja primitiva, se você perguntasse qual é o teu sonho, eles vão dizer: eu quero que cada cristão seja cheio de Deus até o tutano. Mas para a nossa geração, uma igreja cheia serve. Nós precisamos da unção. Nós precisamos de Jesus. De verdade. Eu também não posso, irmãos, eu não posso definir. Eu não posso olhar para você e ver o seu coração, não posso fazer isso. Eu não tenho esse poder. Mas existe o Espírito Santo que passeia entre nós, que está em nós e em nosso meio, que desde o princípio ele paira sobre a face do abismo, e que Jesus diz assim, que ele está passeando, procurando verdadeiros adoradores. Ele se move entre nós, e ele pode sondar a mente e coração. Ele pode conhecer aquele que só frequenta uma igreja a fim de cumprir um propósito apenas religioso. Ou ele pode identificar pessoas que realmente estão com desejo por Jesus Cristo. Repito, para a gente passar para o próximo tópico. Religião não te muda. Em alguns casos a religião pode até te piorar. Porque você entra numa religião e se você não tiver um relacionamento com Jesus, essa religião vai fazer você viver uma vida dupla. Aquilo que era apenas visível passa a ser apenas agora escondido. A religião pode fazer você apenas mascarar quem você realmente é. Apenas colocar na gente um estereótipo, uma roupagem. Um dia o profeta Isaías profetizou algo e Jesus depois falou isso para os fariseus. Isaías 29:13. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo me adora com preceitos humanos que vossos pais vos legaram. Em outras palavras, irmãos, culto se aprende. Quem tem aí mais um tempinho de igreja sabe tudo sobre culto. O culto não é liturgia, então liturgia é repetitivo para se aprender mesmo. Então culto se aprende. Você sabe o momento de bater palmas, sabe o momento da glória a Deus. Você sabe se comportar numa igreja. Culto se aprende. Culto se aprende. Agora a questão é se o nosso coração está em Deus ou não. Se nós amamos o Senhor ou não. Se nós queremos mais da unção ou não. Se nós queremos caminhar com Jesus ou não. Culto se aprende. Olha para o versículo. Vamos continuar aqui. Olha para o versículo número 3. Versículo 2. Olha o apóstolo Paulo dizendo aqui, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos dia e noite, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto na NVI, eu vou ler de novo aqui na NVI, versículo 3. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado,
o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agora está agradecendo a Deus pela igreja. Aí eu fiquei pensando, peraí, Paulo pregou 3 sábados, plantou a igreja, saiu, e quando Paulo volta, Paulo começa agora pelas cartas a agradecer a Deus. Deus, eu glorifico o teu nome, Senhor, por causa da igreja em Tessalônica. E Paulo encontra 3 fundamentos essenciais. Paulo encontra a fé, a esperança e o amor. Eu fui ler hoje um comentário do Bacon sobre esse texto. Ele colocou algo assim, eu gostei muito, até anotei aqui, ó: a obra que é consequência da fé, o trabalho que é a expressão do amor, e a paciência ou firmeza que é produto da esperança cristã. Olha que lindo isso, irmãos. Quando nós recebemos o evangelho de verdade, as obras é apenas uma consequência da fé. O amor, o trabalho é a expressão do amor. E a nossa paciência, firmeza, longanimidade é apenas um produto da esperança em Deus. É diferente. Alguém pode trabalhar com a motivação errada. Quem está entendendo em nome de Jesus? Todo trabalho que a motivação não é o amor de Jesus, um dia vai se tornar um peso. Quem está entendendo? Todo trabalho que a motivação não é o amor, um dia vai se tornar um peso. Quer um exemplo? Talvez você que prega tem um sonho de pregar em outras nações. Aí imagina o primeiro telefonema: irmão, quero te convidar para pregar aqui nos Estados Unidos, cidade X, Nova York. Aí você vai feliz, Deus honrou, meu sonho se cumpriu. E você vai feliz. Só que depois de 1 ano fazendo isso, quando o telefone tocar, você pode vir aqui na Europa, você pode vir aqui em Portugal, você pode... Aí você vai falar assim: puxa vida, mais uma semana longe de casa, uma semana longe da família. Quem está entendendo em nome de Jesus? Todo trabalho que a motivação não é o amor, um dia vai se tornar um peso. Talvez seja por isso que nós temos tantas pessoas desgastadas na igreja, tantos obreiros cansados, tantos obreiros feridos. Porque entenda bem, a obra precisa ser a consequência da nossa fé, o trabalho, a expressão do amor e a nossa paciência. A nossa paciência, produto da esperança em Jesus Cristo. Agora, sabe qual é o resultado? Eu vou só citar aqui para o horário. Sabe qual é o resultado disso? Versos 7 ao 10. No verso 7, Paulo vai dizer assim: vocês se tornaram um modelo. Fala comigo assim: modelo. Fala comigo assim: modelo. Fala como quem crê, fala assim: modelo. Aí quem na infância tinha sonho de ser modelo é agora. As meninas aí, quando eram os homens também. Da criança que era ser modelo. Aí você pode ser modelo. A igreja em Tessalônica, Paulo falou assim: vocês são modelo. Sabe o que nós precisamos, irmãos, de coração? Ser uma igreja modelo. Quem tem fé para isso? Ser modelo. Sabe o que é modelo, irmãos? Não é exibição, tá? Modelo é inspiração. Fala comigo, sim, inspiração. Sabe qual é a nossa maior crise? Sabe qual é a nossa maior crise? É ter alguém para inspirar a gente. Sabe qual é a nossa maior crise, irmãos? É ter alguém para copiar. Isso é bíblico, olha aqui, ó. Versículo de número 7, aqui, ó. Versículo 6: com efeito, vocês tornaram imitadores nossos do Senhor. Aquela
aquela igreja começou a imitar Paulo e Jesus. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou. A nossa geração fala assim: não olha para mim não, olha para Deus. Amém que não somos perfeitos. Amém, gente? Dá uma olhada para alguém do seu lado aí, dá uma olhadinha aí. Para o lado, olha para o outro, olha para trás. Vamos dar uma alongada aí você fica, olha para trás, para frente. Não tem ninguém perfeito. Mas ainda assim, podemos ser modelo. Ainda assim podemos bater no peito e falar assim: me imita, eu estou imitando Jesus. Irmãos, entenda bem, nós não podemos fugir da responsabilidade de servir de modelo para outras pessoas. Quem está entendendo em nome de Jesus? Irmãos, a gente está fugindo. Essa fala que devia ser: não olha para mim não, olha para Jesus. Essa fala, ela é perigosa. Porque ao mesmo tempo que é verdadeira, que a essência vem de Jesus, a outra é: tira a nossa responsabilidade de cristão. Fala assim: Jesus me chamou. Fala: Jesus me chamou para ser uma inspiração. Fala assim: pessoas vão olhar para mim, olhar para a minha vida e vão querer Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso? Aleluia! Modelo, inspiração. O pastor Márcio fala que uma das características da Lagoinha é ser uma inspiração. A gente precisa amar isso, irmãos. Independente do gosto. Tem pessoas que gostam, outras não. Mas eu lembro quando a Lagoinha pintou as paredes de preto. Muitas outras igrejas começaram a pintar a parede de preto. A Lagoinha começou a fazer tantas coisas. Por exemplo, eu já fui pregar em igreja que até os envelopes de dízimo são iguais. Só coloca o logo da igreja. A forma de cantar, a forma de fazer. Porque é uma igreja que é uma inspiração. Então isso é bênção, irmãos. Isso é bênção. Pessoas vão querer copiar. E não é errado. Deixe as pessoas copiar aquilo que você carrega. Porque isso é bênção. Modelo. Deixe as pessoas no seu trabalho olhar para a tua vida e falar: cara, eu quero isso que essa pessoa tem, eu quero isso, eu quero essa, ela me inspira, ela me abençoa, ela me toca, isso é bênção. A igreja em Tessalônica se tornou um modelo. Versículo 8, pregação e testemunho. Eles começaram a pregar, e eles chegaram até a Macedônia, eles tocaram toda a Macedônia e a Acaia. Sabe o que é isso? A igreja chegou longe. Sabe por que eu oro, irmãos? Quem tem fé comigo para crer nisso? Sabe por que eu oro? Eu oro para que a nossa igreja possa romper a estrutura de promissão. Quem pode falar amém em nome de Jesus? Eu oro, irmãos. Eu oro para que a nossa igreja, a igreja, possa tocar outros lugares. Irmãos, onde tem um evangelho verdadeiro, onde tem a unção do Espírito Santo em cada pessoa, onde tem pessoas que entendem que elas precisam ser modelo, que elas precisam ser uma referência, uma inspiração, apesar das dificuldades, apesar das fraquezas. Deixa eu voltar nisso aqui, irmãos. Porque quando a gente fala modelo, a pessoa está sempre pensando uma auréola. Até as suas limitações vão inspirar pessoas. Um dia eu trouxe, algumas pessoas andam muito perto de mim, e eu estava em Minas, tinha alguns irmãos caminhando muito próximo a mim, a gente sempre andava junto, e essas pessoas começaram a perceber algumas lutas que eu estava passando, algumas adversidades que eu precisava vencer. Me via pregando domingo, irmão, suando, na época do terno e gravata, né? Hoje a gente não usa tanto. Me vendo suar até a meia e pregando com toda a paixão que havia no meu coração para Deus. Mas saindo do culto e tendo que resolver problemas extraordinários. E o que poderia ser uma grande fraqueza no sentido de limitação humana,
não de pecado, porque o que nos desabilita não é a fraqueza, é pecado. E aí as pessoas olham e falam assim: cara, mas essa pessoa pode ter alegria no Espírito Santo e está passando problema, eu também posso. Estão comigo ou não? Estão ou não estão? Porque você vai ser uma inspiração, não só quando você estiver no auge, mas se você estiver vendo momentos difíceis, mas firme na fé. Sabe o que vai acontecer com as pessoas? Puxa, essa pessoa passando por essa dificuldade, está firme com Jesus. Eu também estou firme, eu vou ficar firme com Jesus. Eu lembro da Tula, eu sempre conto esse caso da Tula, que eu vou contar de novo, ela está ali. Lembro um dia a Tula foi numa reunião na Lagoinha. E era coisa de mulher, e reclamou comigo que não tinha feito a unha para ir. Era uma reunião chique. Estava de casa assim, pisando duro, porque não tinha feito a unha. Aí Jeová preparou para ela lá, irmãos, uma. E ela saiu assim, pensando assim: como a pastora vai pensar que eu sou uma mulher, não sei o quê. E foi. Chegando lá, para surpresa dela, a pastora não tinha mão. E estava lá rindo, glorificando Jesus, toda a alegria do mundo. E Deus começou daquele dia então a ministrar algo profundo no coração dela, gente. Eu lembro, irmãos, os irmãos falam que pastor gosta de ser radical, anda de skate, gosta de lutar, gosta de fazer um tanto de coisa. Eu gosto, irmão, de fazer um tanto de coisa. Se alguém puder me levar para pular de paraquedas, eu vou. Eu gosto de um tanto de coisa. Eu gosto. Não sou bom nem nada, mas eu gosto de um tanto de coisa. E sabe quando eu comecei, irmãos, isso? Eu estava pensando num cara 100% sedentário, que era sofá, igreja e trabalho, era eu. Aí um dia na Lagoinha foi um pregador, Nick Fujisik, eu não vou saber pronunciar o nome dele, Nick Fujisik, os irmãos conhecem, ele não tem uns 2 braços e 2 pernas. Aí na Lagoinha mostrou, eu falei: quem que é esse cara que está pregando? Uma multidão, irmãos, eu rodei 4 quilômetros para estacionar meu carro. Eu não consegui, como daqui não sai, para poder entrar na igreja, atravessando uma multidão na rua. E eu comecei: quem que é esse? Quem que é esse moço? Quem que é ele? Fui para o YouTube pesquisar sobre ele. Aí o primeiro vídeo, ele sem os braços e as pernas, surfando, irmãos, pegando onda. O cara fazendo um tanto de coisa. De repente aquilo começa a me inspirar. Essa semana eu fui na casa da nossa irmã Cleusa. Eu até coloquei no meu Instagram. E ela me chamou lá por um motivo. Falou assim: pastor, vem aqui em casa que eu estou precisando de ouvir um negócio de Deus. Eu fui lá. E ela falou assim: pastor, eu estou aborrecida com Deus. Desculpa, estou aborrecida comigo mesmo, porque eu estou me sentindo sem comunhão com Deus. Eu falei: por quê, irmã? Ela falou assim: porque eu queria sair pregando. Eu tenho que pregar a palavra. E eu não estou conseguindo cumprir isso, porque eu não estou conseguindo andar, não estou enxergando direito, não estou conseguindo ouvir direito. Pastor, eu estou mal, eu queria sair pregando. Aí eu fiquei olhando para ela assim, Deus falando para mim. Muitas vezes, muitas pessoas têm saúde. Escuta bem. Enxergam bem. Andam para qualquer lugar. Mas não fazem nada para Jesus. Eu peguei meu celular e falei: não, mano, então não vai ser por isso. Vou te filmar aqui, dá uma palavra para a gente. Peguei o celular e comecei a filmar ela. Falei: fala um versículo. Eu falei assim: esse versículo vai alcançar mais pessoas do que se você saísse pregando aqui em Promissão. Então fala aí. E coloquei. E aquele versículo alcançou no meu status cerca de 100 pessoas. E no meu Instagram cerca de 3.000 pessoas. Porque alguém entendeu que precisa fazer algo. Fala comigo assim, uma inspiração. Fala assim: até as minhas limitações servem de inspiração. Você pode crer nisso em nome de Jesus. Versículo 8, irmãos, testemunho. Versículo 8: divulgou a fé em Deus. Os apóstolos não precisavam nem pregar mais ali na região. Sabe qual é a última característica aqui deles? Eles entenderam que não era só os apóstolos. Fala comigo assim: toda a igreja. Fala: toda a igreja. Sabe a igreja modelo? É a igreja que entendeu, é toda a igreja. Fala comigo assim: toda a igreja.
O dia que nós formos toda a igreja, nós vamos virar a promissão de cabeça para baixo, cabeça para cima. O dia que a gente for toda a igreja, a gente fala assim, vamos fazer um jejum? Faz 3 pessoas. Vou fazer um jejum, 2 pessoas. Deixa o pastor jejuar. Esse negócio é negócio do pastor. Vamos pregar, irmão. Aí 3 pessoas. É o pastor. Você já se perguntou se você quer ser visto ou se você quer servir? Fala comigo assim, toda a igreja. Fala comigo assim, toda a igreja. É toda a igreja, gente. O dia que a gente entender isso, uma igreja se levanta na cidade para ser uma inspiração. Para ser uma inspiração. Toda a igreja. Sendo uma inspiração, deixa eu contar um testemunho para vocês aqui, sendo inspiração. Eu só vou contar porque o pastor Luciano Subirá me ensinou algo e falou assim, pastores, quando vocês fizerem agora, começa a contar para inspirar outras pessoas. Então eu vou contar. Sobre o jejum, até para inspirar você. Eu vou continuar a semana agora, eu vou continuar fazendo. Eu queria que quem quiser entrar, pode entrar. Toda sexta-feira eu estou fazendo um jejum de 24 horas, sem comer. Eu almoço na sexta e depois só almoço no sábado. Aí eu falei, senti de Deus, eu falei assim, eu vou levar meu jejum até a noite, orando. Eu levei até o sábado à noite. Aí nesse jejum, eu fui colocar, estava até treinando em casa, eu tenho um aparelhinho lá, eu estava treinando lá em casa. Aí coloquei uma pregação do Luciano Subirá na Lagoinha, na conferência, falando sobre jejum. Aí eu falei, então vou jejuar, tá pregando sobre jejum, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então eu vou jejuar. Aí eu falei, gente, vamos fazer a semana do jejum. Aí, segunda-feira, eu fui almocei no nosso evento dos diáconos, depois fiz mais 24 horas, comi na segunda-feira no Homens Nobres, um churrasco dos Homens Nobres, eu me alimentei, comi bastante carne lá, foi uma bênção. E depois falei, Deus, vou fazer essa semana de jejum. E nunca tinha feito assim como eu fiz, mas eu consegui fazer uma semana de jejum sem comer nada. Só água, ar e Jesus. E de vez em quando dava aí umas ansiedadezinhas para comer na hora do almoço, um pouquinho de café, um pouquinho de chá verde, um amigo meu me indicou. E eu nunca tinha conseguido, irmão, faço para glória, eu nunca tinha conseguido. Eu continuei normal, treinando normal. Eu só não estou indo treinar na escola porque eu estou com o joelho doendo. Treinando normal, me exercitando normal. A Tula falou, bem, você vai fazer isso? Eu pegando o tanto de peso que eu pego em casa, eu estava pegando a mesma coisa. Tudo normal. Tudo normal. Caminhada todo dia. Eu falei, bem, vamos fazer caminhada? Vamos, eu que chamava, vamos fazer caminhada. E dando volta onde eu moro, dali 1,5 km, a rua ali dá 1,5 km onde a gente anda. A gente dava 3, 4 voltas todo dia. 4 dias sem comer, normal. Normal, brincando, mas estou bem, ó, chegava cá pulando, brincando. Normal. Normal. Agora sabe o que gerou em mim, irmão? Os quebrantamentos, eu ia orar. Era diferente. Diferente. Mudou nada, jejum não muda Deus. Jejum não muda Deus. Jejum muda nós. Jejum muda a gente. Eu ia orar, irmãos, eu começava a orar e às vezes eu não conseguia orar, era só lágrima, só quebrantamento. Eu ia ler a palavra, parece que a palavra está saltando aos seus olhos. É diferente. Aí você fala de um jejum, a pessoa fala assim, não, pastor, eu não consigo jejuar. Não tem diferença nenhuma, irmãos, a não ser você que tem problema de saúde, pastor, eu tenho uma comorbidade. Então, pergunte a um médico. Mas você que é normal, você consegue jejuar. Fala assim, eu consigo jejuar. Não, mas vamos falar, fala, eu consigo jejuar. Fala, eu consigo jejuar. Fala, não, mas vamos falar, fala, eu consigo jejuar. Consegue jejuar. E trabalhando. Ah, pastor, eu trabalho pesado. Consegue. Consegue.
Não precisa fazer como eu fiz. Eu só falei para inspirar você. Se eu consigo fazer 7 dias sem... Eu fui no aniversário, irmãos. E quem me conhece sabe que eu como. Eu gosto do negócio de comer. Dá para ver no físico. Que eu fiquei 7 dias sem comer, a barriguinha não sai, irmão. Eu queimei músculo e não queimei... Tô brincando, gente. Tô brincando. Eu queimei um bocado de gordurinha assim. Se consigo, irmãos, você também consegue. Tem gente aqui que é mais disciplinado do que eu. E quando você começa a fazer, você se torna fala agora assim, modelo. E 2 últimas coisas para a gente terminar aqui. Deixando os ídolos. Isso fala mudança de crença, de comportamento, renúncia. Aguardando dos céus o seu filho. Fique em pé, deixa eu orar com você, vamos terminar. A crença verdadeira, irmãos, ela nos leva a abandonar aquilo que Deus já disse para a gente abandonar. A crença verdadeira nos leva à mudança de vida. E o nosso coração, escuta isso aqui. O nosso coração é posto no céu. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você vai começar a viver uma frase que Jonathan Edwards disse: Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Eu queria que você orasse. Eu queria que você orasse. E nesse momento eu queria que você e Deus, você derramasse o seu coração diante do Senhor. Você pode fazer isso. É você e Deus. Eu queria que você passasse o seu coração a limpa diante de Deus. Eu queria que você permitisse que as águas do Espírito Santo pudessem lavar o seu coração mediante a verdade da palavra. Que você pudesse sair daqui essa noite desejando mais do Espírito Santo, desejando mais da unção de Deus. Você pode fazer isso. Você pode fazer. Você pode desejar, pode pedir a Deus: Deus, me ajude a te desejar mais. Deus, me ajude a te querer mais. Me ajude, Senhor. Me ajude. Você pode fazer essa oração. Faça com as suas próprias palavras. Deseja toda manhã te imaginar, é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso.
Pai, em nome de Jesus, a minha oração, Pai, é porque o Senhor possa tocar cada pessoa de dentro para fora. A Deus, convença, Senhor, cada pessoa. Como eu disse, como homem eu só posso pregar. Se essas pessoas aqui hoje tiverem um encontro apenas comigo, apenas com um homem, elas não serão transformadas. Por isso que a minha oração, Pai, é que seja algo além do que um homem aqui em cima falando. Que seja algo além de um pastor, de um ministro, de um grupo de louvor. Que seja a tua unção, a unção do alto, a unção do Espírito, o poder convencedor do Espírito Santo essa noite. Deus, transforma a nossa vida de verdade, Senhor. Muda a nossa história. Oh, rabarabandou e achuia mandahai. Muda, Deus, a nossa vida, Senhor. Nos leva mais além, nos leva num nível mais profundo, nos leva num nível de intimidade, nos leva em água mais profunda, nos leva em níveis de experiência, nos leva em níveis de revelação, Senhor. Queremos mais do que a religião, Senhor. Queremos mais do que 4 paredes de uma igreja. Nós queremos os céus. Nós queremos Jesus. Queremos entregar a nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria convidá-los a fazer essa última oração comigo. Se você puder colocar a mão na altura do teu peito. Se você puder fechar os seus olhos com toda a liberdade. Fechar os olhos não fica mais espiritual, só para você não se distrair. Nós vamos orar e nós vamos repetir essa oração apenas para nos identificar uns com os outros. Eu queria que você orasse comigo assim: Senhor Jesus, eu abro meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que um dia te servi, mas me afastei, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero orar por você. Eu vou orar sozinho agora. De repente você orou dizendo assim, orou a primeira oração dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu te recebo como Salvador. E você de fato está recebendo Jesus, nós só te ajudamos a orar. Ou você que um dia já serviu a Jesus, você que um dia caminhou na presença de Deus, mas por um motivo você se afastou. Não importa o motivo, o que importa é que Jesus está te chamando de volta. Para eu orar por você, você que fez a primeira oração ou a segunda oração, para eu poder orar por você, eu quero um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Temos alguém? Fala: pastor, eu estou revoltando para Jesus, eu estou recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador. Temos ali uma pessoa para Jesus. Cadê a segunda pessoa? E fala: pastor, eu sou essa pessoa. Meu coração está queimando por Jesus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero voltar para a casa do Pai. Pastor, eu quero isso, eu quero receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Pastor, Deus me trouxe aqui hoje, eu quero isso para mim. Tem mais alguém? Se tiver, erga a sua mão, para eu poder ver a sua mão erguida. Tem mais alguém? Não temos. Minha irmã, você que levantou a sua mão, sem constrangimento algum, vem aqui à frente, deixa eu orar com você aqui, por favor. Se tiver alguém com ela, pode vir junto. Pode vir junto, por favor. Deixa eu orar com você, que é muito importante para nós, como igreja, poder fazer essa oração com você. Pode vir aqui, bem pertinho, por favor. Estenda as mãos para cá, irmãos, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por ela, pela tua filha, Senhor. Ela não está chorando porque está emocionada, ela está chorando porque é o teu Espírito que está convencendo ela dessa nova vida que ela vai ter. Pai, em nome de Jesus, ela não está tendo aqui no altar o encontro com o pastor Nilson, com um homem, ela está encontrando o Senhor aqui, Pai. Que o Senhor possa tocá-la, abençoá-la, que o Espírito Santo possa conduzi-la a ela, que ela nunca se desvie. Fortaleça ela. Assim como o Senhor fez com os irmãos em Tessalônica, Espírito Santo, fortaleça ela. Que ela não seja dependente de homens, mas dependente do Senhor, Pai. Nós abençoamos como igreja, no nome de Jesus. Amém.
Minha irmã, olha aqui para mim, por favor. A palavra de Deus diz em Lucas 15 que quando o filho voltou para casa, o pai fez festa, o pai celebrou. A Bíblia diz que Deus está fazendo festa no céu porque você tomou essa decisão. E se Deus está fazendo festa lá no céu, nós queremos fazer festa aqui na Lagoinha para receber você. Por isso eu vou contar de 1 até 3. E no 3 eu quero que você vire, por favor, para que você conheça a sua nova família em Cristo Jesus. Amém? Eu gosto de falar, não é perfeita, mas é a família, é a sua família. Você pode contar conosco, nós vamos caminhar juntos. Tem aqui centenas de pessoas para caminhar com você. Amém? Então no 3, hein? Prontos, Lagoinha? Prontos para receber mais uma vida para Jesus? Amém? 1, 2, 3, vire por favor. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. Eu vou voltar, o ave está a me esperar. O ave espera, Bem-vinda à família de Deus. Aleluia. Queremos apenas pegar o seu nome, entregar para você um presente. Nossos consolidadores têm um presente para você. Se tiver as coisas no banco lá, pode pegar. Depois a irmã que está acompanhando, pega as coisas dela no banco. Nós queremos que ela receba um presente da igreja, receba a oração dos nossos consolidadores. Vamos embora, irmãos. Como nós estamos semana, senta por favor para a gente terminar. Igual semana passada, senta aí para a gente terminar. Senta para a gente terminar. Por que vai terminar sentado, irmão? Só para dar tempo de eu chegar lá atrás, irmão. Eu quero pegar na mão todo mundo. Quando eu falo assim, quando eu estou terminando aqui, mesmo andando, antes de eu terminar, os irmãos já saíram embora. Está lá no saio já. Eu quero pegar na mão todo mundo. Quando eu chegar lá atrás, que foto? Que foto? Ah, depois eu tiro, irmão. O pessoal quer ir embora. Você tá doido? Eu estou vendo na cara deles que eles querem ir embora. Que a graça do Senhor Deus Pai, a comunhão do Filho, a consolação do Espírito Santo seja com todos. Amém? Quando eu chegar lá, vocês vão embora, hein?